Na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Agora no livro de Atos, capítulo 1. Verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samária, e até os confins da terra. E agora no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, verso 5. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditareis quando vos for contada. E também no capítulo 3. Verso 2. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez nós clamamos o teu santo nome, Senhor, pedindo a tua ajuda, a tua bênção, a revelação da tua palavra, Senhor. Que o Senhor mesmo complete a boa obra que o Senhor tem começado em nós, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor tem desejado falar conosco neste tempo precioso que o Senhor nos tem concedido, Senhor. Nós queremos orar dessa forma também, que o Senhor avive a tua obra, Senhor. Que o Senhor a faça conhecida, Senhor, aqui nessa cidade, Senhor, em todos os lugares para onde o Senhor enviar os teus servos, Senhor. Que o Senhor possa nos alargar a visão, Senhor, da hora que nós estamos vivendo, Senhor. Nos animando a prosseguir, confiados em Ti, sabendo que a obra é Tua, Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que nós possamos ser fiéis co-obreiros na Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, entregando estes momentos, entregando as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui falado um pouco sobre a visão, o alargamento da visão, na largura, no comprimento, na altura, na profundidade. Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre a igreja e ficamos de falar agora sobre a obra, né? Mas o que é a obra de Deus, né? Como o próprio nome diz, é a obra dele, de Deus. E isso faz toda a diferença, como o irmão hoje, lá pela manhã, nos chamou a atenção, o irmão Júlio, né? A obra é de Deus e só Ele pode fazê-la. Na verdade, nós não temos parte alguma e não podemos tocar na obra de Deus com o nosso dedo, né? Nós temos que discernir que a obra é dele.
ela não é a minha obra, ou a sua obra, ou a obra dessa, ou daquela missão, ou desse, ou daquele grupo, né? E na verdade, nós vemos que o Senhor começou com a obra da criação. Lá no Salmo 19, diz assim, no primeiro verso: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa é a obra da criação também. No Salmo 102, no verso 25, o salmista escreveu assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. E no Salmo 104, no verso 24, diz assim: ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras, todas elas as fizeste com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas, né? Então veja, essa é a obra da criação, grandes obras o Senhor fez. E quando o Moisés escreveu o livro de Deuteronômio, em relação ao que Deus fazia no meio do povo de Israel, ele escreveu no capítulo 11, no verso 7: porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. E nós, no primeiro dia, nós lemos quando os fariseus, os israelitas, perguntaram a Jesus o que eles tinham que fazer para realizar as obras de Deus. E Jesus respondeu: a obra de Deus, a obra é esta, que creiais naquele que ele enviou. E lá em João, no capítulo 5, embora a obra da criação esteja pronta, completa, e o Senhor descansou no sétimo dia, Jesus, quando esteve entre nós, no capítulo 5 do Evangelho de João, no verso 17, ele diz assim: mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então veja, tem outra obra, né? E nós falamos sobre aquela revelação do mistério de Deus Filho à sua igreja, quando ele disse: eu edificarei a minha igreja. E veja, tem a obra da criação e depois a obra da edificação. E depois vai haver a união, como nós lemos lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, esse verso já foi lido aqui ao longo desses dias, no verso 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, uma obra de transformação, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então essa obra vai sendo formada em nós, como Paulo disse: meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até Cristo ser formado em nós. E aquele mistério revelado lá também, quando ele escreveu à igreja em Colossos: Cristo em vós, a esperança da glória. Veja, essa obra de Deus, ela só pode ser feita por Deus. E quanto antes nós percebermos isto, melhor, né? Muito melhor. A obra do homem, o pensamento do homem, os métodos dos homens, o zelo do homem, com os seus esforços sinceros, muitas vezes, e suas muitas atividades, não tem lugar no que Deus está fazendo. A obra é de Deus, como na obra da criação. Nós participamos alguma coisa na obra da criação, quando Jó, né, falou muitas coisas com o Senhor, né, muitas perguntas, e aí quando o Senhor respondeu a ele no meio do redemoinho, né, lá no capítulo 38, o Senhor também fez algumas perguntas para Jó, né, apresentou um questionário para Jó, e Jó tirou 0, né, não conseguiu responder nada, né. Onde você estava, né, quando eu lançava os fundamentos da terra, né, quando as estrelas da manhã rejubilavam?
E Jó não sabia nada daquilo, né? Porque quando Deus fez a obra da criação, nós não estávamos lá, né? Então veja, dessa obra nós não participamos, né? Essa é a obra de Deus, a obra em nós, como nós lemos lá em Filipenses, né? É aquele que começou a boa obra em vocês, em nós, em cada um de nós, há de completá-la, né? Então veja, por que agora nós vamos querer participar dessa obra como se nós pudéssemos fazer a obra, né? Então veja, lá em Abacuque, né, onde nós lemos no capítulo 1, né, no verso 5 e depois no capítulo 3, né, primeiro fala sobre aquela obra que tinha a ver com o juízo. Vede o que está acontecendo entre as nações, o profeta escreveu. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, né? O profeta Abacuque já tinha dito que Deus ia nos surpreender, né? Como eu falei com vocês aqui, né? Porque eu realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditareis quando vos for contado. E aqui ele estava falando sobre juízo, nós não vamos entrar nos detalhes agora. E depois no capítulo 3, no verso 2, ele escreveu assim: eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aí ele fez uma oração, ele falou assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos. A obra de Deus, o avivamento da obra de Deus, né? E depois nós lemos também, lá em Atos, quando os discípulos perguntaram, né, se era naquele tempo que o Senhor restauraria o reino a Israel. E Jesus disse que não competia a eles saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria sabedoria, mas que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra, né? Que a obra de Deus ia se expandir e chegar até os confins da terra. Lá no livro de Atos, né, no capítulo 13, no verso 41, quando Paulo falava lá em Antioquia da Psídia, ele citou o verso que nós acabamos de ler, e ele disse assim: vede, ó desprezadores, admirai-vos e desaparecei, porque realizo uma obra em vossos dias, obra em que de modo algum crereis, se alguém vou-la contar. Ele está citando o mesmo verso lá do livro do profeta Abacuque. No livro de Isaías, no capítulo 29, no verso 14, está escrito assim: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo, sim, uma obra maravilhosa e um assombro. E a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se esconderá. Depois, no Salmo 111, né, o salmista escreveu assim, no verso 2: grandes são as obras do Senhor, e para serem estudadas por todos os que nelas se comprazem. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. E muitos versos assim nós poderíamos ler sobre a obra de Deus, né? Sobre o que Deus está fazendo, né? Mas veja bem, apesar da obra ser de Deus, Ele nos chama, e isso é alguma coisa também que nos assombra, que nos maravilha, para sermos co-obreiros com Ele. A obra é dele, né? E nós precisamos ver isso, que a obra é de Deus. Nós não podemos interferir na obra de Deus, mas Ele nos chama para sermos co-obreiros com Ele.
E isso é alguma coisa muito maravilhosa. A obra é sempre dele. Precisamos reconhecer isso. Mas ele nos chama. Então, o que é essa obra, né? O livro de Efésios, capítulo 1, o irmão Gerson leu um verso aqui que nós lemos algumas vezes, né? Ao longo desse tempo precioso que o Senhor tem nos concedido, né? E a gente vê nisso claramente o Espírito Santo nos falando através de muitas testemunhas sobre o que ele deseja fazer nesta hora, né? Então aqui diz, né? Capítulo 1, no verso 4: como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E depois no verso 9, que ele leu: fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. E no verso 7 do capítulo 2, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros, incluindo esse que nós estamos vivendo, a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, né? Então veja, essa obra de Deus a qual nós somos chamados a participar, ela é uma realidade hoje, clara, uma maravilha, que se alguém nos contasse, nós certamente não acreditaríamos. Muitas vezes, quando nós estamos reunidos, alguém pode abrir a boca, participar, falar alguma coisa de si mesmo, o que ele pensa, o que ele acha. Mas veja, isso pode estar fora de sintonia, né, com a obra de Deus, com o mover do Espírito Santo, né? E o que acontece na criação de Deus? E que obra é essa que Deus está fazendo na edificação e aonde que ele quer chegar? O irmão Gerson leu também o verso 10, que na dispensação da plenitude dos tempos ele quer fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então veja, na criação de Deus, na obra de Deus, ele não quer nada fora de sintonia. Nada. Tudo é para o seu filho. Tudo deve estar nele, para ele. Tudo, tudo. Tudo na criação. Essa é a obra de Deus. Nada fora do Senhor. Lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, no verso 16, e por isso ela é a obra de Deus. Diz assim: porque nele, referindo-se ao nosso Senhor, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo, tudo foi criado por ele e para ele. Então veja, essa é a obra de Deus, expressar a vida do seu Filho em toda a criação, em todo o universo. E aí entra a nossa participação como co-obreiros. Mas nós precisamos estar muito claros em relação ao centro da obra de Deus, a qual é a obra de Deus. E por ela ser a obra de Deus, nós não podemos interferir nela. Qual que é o objetivo de Deus na sua obra, em toda a sua obra? Aumentar o seu Filho, né? Que o homem partilhe a vida do seu Filho, tornando muito semelhantes ao seu Filho. Muitos filhos, expressando a vida do Filho de Deus. Esse é o objetivo de Deus. Que a pessoa do Filho de Deus se torne o Cristo corporativo, expressando a vida de Deus em toda a criação. Essa é a obra de Deus, e por isso ela é a obra de Deus. E como então nós podemos ser co-obreiros e como podemos participar? Se ela é a obra de Deus, nós não podemos fazer nada por nós mesmos em relação a ela. Quem são os chamados a serem co-obreiros com Deus? Quem são ajudadores que poderiam ser chamados idôneos para participar, para ser co-obreiro nessa obra? Quem vai ser? A igreja, né? A igreja vai ser chamada a participar dessa obra de expressar a vida do Filho de Deus. Mas a obra é de Deus, né? Veja,
Nós lemos em Efésios que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema ou inexcedível riquezas da sua graça. E para fazer essa expressão, essa obra, ele vai usar um vaso. Ele vai usar um vaso para que isso seja feito. E qual é o vaso que ele vai usar? O corpo de Cristo. É isso que Deus vai fazer. O corpo de Cristo vai conter e se encher plenamente de Cristo. Como nós temos falado naquele alargamento da visão, e que toda visão deve ver o Filho de Deus, a glória de Deus na face de Cristo. Então esse é o objetivo de Deus, né? Mas é claro, nós temos que entender a situação que nós estamos vivendo, né? Após a queda, né? Então tinha que se resolver a questão do pecado, tinha que libertar o homem da escravidão a Satanás, tinha que fazer com que o homem ouvisse o Evangelho, aceitasse a vida do Filho, e em seguida, com a vida do Filho dentro daqueles que creram, aumentar esta vida, expressar essa vida, levar essa vida à plenitude, à plena maturidade. É isso que Deus está fazendo. Essa é a obra de Deus. Então, para nós entendermos essa obra da redenção, que na verdade ela está consumada e ela foi revelada para que isso pudesse acontecer, né? Nós precisamos entender que hoje o homem, ou o mundo, está sobre a influência do inimigo de Deus. O mundo jaz no maligno, né? Então veja, o que aconteceu com o homem? O homem devia ser um vaso para expressar a vida de Deus, né? E o homem escolheu a sua própria vida, a vida da criação. Ele não comeu da árvore da vida, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ao escolher a sua própria vida, ao invés da vida do Filho de Deus, que é o propósito de Deus, ele cometeu pecado, né? E o homem caiu, então, sob o domínio do inimigo. Para livrar-nos do poder do inimigo, Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo como homem, como nós vimos hoje de manhã, quando ele perguntou para os discípulos quem que dizem os homens ser o Filho do homem, e o Pai revelou através da boca de Pedro, quando disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mistério de Deus Pai, né? Como homem, ele foi tentado por Satanás, ele venceu, ele, sob o poder de Deus, derrotou a Satanás e livrou-nos do poder do inimigo. Para atender a justiça de Deus, ele morreu por nós, derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados, recebendo em si mesmo o justo julgamento de Deus contra o pecado, de modo que Satanás ou mesmo Deus não podem mais reivindicar qualquer coisa em relação aos nossos pecados, uma vez que nós cremos no sangue do seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Então veja, tudo foi completamente atendido, o reino de Satanás completamente destruído, uma vez que o julgamento de Deus foi plenamente executado, propiciando uma redenção perfeita e eterna. Então veja, em sua morte, o Senhor incluiu todos os que creem. O velho homem foi crucificado, pela sua morte ele liberou a sua vida e se tornou vida e alimento para todos nós que recebemos e partilhamos a sua vida. Assim, o plano que Deus pré-ordenou antes da fundação do mundo, agora ele pode se cumprir em nós, que temos a vida do seu Filho. Não há outra possibilidade, por ser a obra de Deus. E nos tornamos os filhos de Deus. É por isso que nós lemos lá na carta de João: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que sejamos chamados os filhos de Deus, nós o somos, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. A plena expressão da vida do Filho de Deus na sua igreja, Cristo formado em nós. Então veja, pela fé nós participamos dele e a sua vida vai assim aumentando e se expandindo na igreja. Assim Deus lhe entregou todos os homens e todo julgamento, ainda que agora nós não vejamos todo homem ir a ele. Nós não vemos isso agora. E percebemos por todos os lados muita influência do poder do inimigo, né?
que permanece, né? O porquê disso nós vamos ver daqui a pouco, né? Mas é uma realidade, nós não podemos ignorar isso, né? Então veja, por que acontece assim? Porque a questão do Cristo corporativo não está concluída. E é por isso que a obra de Deus continua. Há alguma coisa a ser concluída. E aí, voltando àquela pergunta, quem é o coobreiro, né? Quem pode participar de uma obra tão grandiosa como essa, a obra de Deus? É claro, não é quem quer fazer a obra de Deus, ou quem vê alguma necessidade e se propõe a supri-la, nem alguém que simplesmente prega o Evangelho para que as pessoas sejam salvas, mas é alguém que faz o que Deus designou para ser feito em seu eterno propósito. Esse é o cobreiro, que fica naquele limite que Deus traçou para ele e não faz nada além do que Deus determinou. Nada mais. Será que dá para perceber isso? Nós percebemos isso? Isso é alguma coisa séria, né? Quando nós percebemos que essa é a situação do cobreiro, muito do nosso serviço e da nossa obra pode virar cinzas diante da obra que é a obra de Deus, né? Como você vê, né, lá em Mateus capítulo 7, quando muitos disseram, Senhor, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, e tantas coisas, mas o Senhor disse, apartai-vos de mim, eu não mandei vocês fazerem isso. Mas eles estavam fazendo por conta deles o que eles entendiam ser a obra de Deus, né? Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, por volta do verso 15, nós lemos também aqui que só tem um fundamento que está posto, qual é o Senhor, Jesus Cristo, e ninguém pode por outro. Agora, veja cada um como é que edifica lá, né? Se com ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. A obra de cada um será provada pelo fogo, né? Então veja, isso é alguma coisa que nos deve despertar o coração para que o Espírito Santo nos sonde. O objetivo único de Deus é revelar o seu Filho, manifestar o seu Filho para mostrar a suprema riqueza da sua graça para conosco em seu propósito eterno. Esse é o seu objetivo, o seu eterno propósito. E aí nós temos que perguntar, tudo que nós fazemos tem esse objetivo? Essa é a motivação do nosso serviço, né? Expressar o Filho de Deus, se é que nós estamos fazendo alguma coisa nesse sentido para Deus, né? Se não é, como é que nós podemos ser um ajudador ou uma ajudadora idônea, um coobreiro com Cristo na sua obra? E como nós podemos saber se estamos trabalhando corretamente com Deus? Como? Existem algumas coisas muito práticas, né? Por exemplo, o apóstolo João, ele sempre colocava algumas coisas muito práticas. Na sua primeira carta, por exemplo, tem várias colocações dessas. Mas se você estudar lá, você vai ver que tem alguma coisa que você pode descobrir, né? E a pergunta é, você está satisfeito com o que você está fazendo? Porque, veja bem, ou com a vida que você está levando, porque se você não satisfizer o coração de Deus, você nunca vai satisfazer o seu. Nunca. É o que João escreve lá, né? Se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, né? Então nós podemos verificar se o que nós estamos fazendo, nós estamos satisfeitos com a vida que nós estamos levando, nós estamos como é que se diz? Realizados com o serviço que nós estamos fazendo no meio dos santos com os quais nós vivemos. Se nós mesmos não estamos, muito maior é Deus do que o nosso coração, né? E veja, somente quando esse serviço, essa ação, essa obra for alinhada com o propósito de Deus de revelar o seu Filho, nós também vamos ficar satisfeitos. Porque Deus vai ficar satisfeito com o nosso serviço para expressar o seu próprio Filho. E veja bem, a questão não é comparar o seu serviço
como o de qualquer outro irmão ou obreiro. Isso não está em pauta, não é a questão, né? Mas sim de saber se o que você está fazendo ou vivendo é bom. Mas bom como? Bom aos olhos de Deus. Esse é o padrão, né? É bom aos olhos de Deus, né? É aceitável a Deus. O que Deus pode aceitar? Aquilo que é a sua obra, que expressa o seu Filho, que é originado por Ele e em sintonia com o seu eterno propósito. Deus só tem compromisso com aquilo que Ele origina, que Ele faz. Por isso a obra é dele. E nós, com toda a nossa boa vontade, nós não podemos tocar sequer um dedo na obra de Deus. E aí nós vamos saber como que essas coisas devem ser. Não nos importa o que os outros estão fazendo, não devemos nunca julgar, não nos compete fazer isso. Mas devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio, como nós lemos tantas vezes aqui, da soberana vocação celestial, o nosso alto chamamento de Deus em Cristo Jesus. E é por isso que nós precisamos de visão correta. E a visão sempre vai nos levar a conhecer o nosso Senhor. Bom, mas eu disse que a obra da edificação não terminou, porque esse vaso corporativo, né, ele ainda não está pronto. E por isso o Senhor continua trabalhando. E veja bem, vamos voltar a esse tópico, né? A vitória do Cristo pessoal, o nosso Senhor, já é um fato concluído. O Senhor está exaltado acima de tudo que se nomeia, não só nesse século, mas em todos os séculos. Mas o Cristo corporativo, a vida do Senhor aqui em nós, né? Essa é a questão. Nós temos que experimentar plenamente essa vitória também, né? O Cristo pessoal é o cabeça do Cristo corporativo. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. E por isso nós precisamos de uma visão muito clara do nosso Senhor. E por isso nós dissemos que o alargamento da visão vai nos levar a conhecer e a prosseguir em conhecer o Senhor. E aí nós vamos poder ser co-obreiros com Ele. Veja, a igreja ainda não conhece plenamente a Cristo. Talvez a igreja em Itapejara, lá em Belo Horizonte, nós não conhecemos, né? É verdade? Não, eu estou dizendo assim, mas é verdade. Nós não conhecemos plenamente ao nosso Senhor. Ainda não, né? Muitos dos filhos de Deus, muitos, ainda são como crianças, precisam crescer até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Como nós temos falado tantas vezes ao longo desse tempo que o Senhor tem nos concedido. Deus deseja que todos os redimidos conheçam plenamente a Cristo e sejam como Ele, tendo nele e somente nele a vida eterna. Ele é a nossa vida, né? Cristo é a nossa vida. Assim, veja, antes que Satanás seja preso, antes de todo mundo ser abençoado, Deus deve estabelecer a sua igreja. Como ele disse, hoje de manhã nós estávamos refletindo sobre isso. Eu edificarei a minha igreja. Essa é a obra de Deus, levando seus filhos a partilharem da sua vitória e a atingirem a plenitude do padrão que é o nosso Senhor estabelecido para eles. Agora, claro, o que nós pensamos e entendemos quando se fala em igreja? Hoje de manhã nós refletimos bastante sobre isso, não vamos voltar agora, né? Mas se nós pensamos em alguma coisa, né, como tantas pessoas dizem, ou um testemunho, um movimento, uma doutrina, alguma coisa tangível, visível, nós criamos um cristianismo meio técnico, né? Algo dessa terra, algo meio sem vida, né? Então veja, o corpo de Cristo, ele é vivo, espiritual, e se nós o descobrirmos por revelação, e não tem outra forma de descobrir, como nós falamos hoje de manhã, é um mistério também, se nós descobrirmos por revelação
aí a obra passa a ficar clara. Você começa a entender o que Deus está fazendo. E certamente você vai ficar assustado, assombrado, maravilhado com o que Deus deseja fazer aqui em Itapejara, Belo Horizonte, todos os lugares. O que Deus está fazendo, como um simples grão de trigo que cai, morre e produz abundante colheita, o que se repete vez após vez ao longo dos séculos. Essa é a história, é a vida da igreja, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Você começa a perceber o que Deus está fazendo. E qual que é a obra de Deus, então, agora, nos nossos dias, na nossa dispensação? Ou seja, Deus tem uma obra hoje. Aquela obra que diz que se contasse nós não acreditaríamos. E o profeta orou: aviva, Senhor, a tua obra. Nós ouvimos a tua fama. Faze-a conhecida no meio dos anos. A tua obra, a obra de Deus, a edificação do corpo de Cristo e a obra do ministério. Há muitas obras de Deus, muitos obreiros, mas a obra de Deus principal, a obra do ministério, tem a ver com a edificação do corpo de Cristo. Esse é o foco, esse é o ponto central, né? Formar o corpo de Cristo. E essa é a obra da igreja também. Porque a obra é uma só, né? Nenhuma missão, grupo de estudo bíblico, campanha evangelística, qualquer coisa, pode ocupar o lugar da igreja e fazer a obra da igreja. A obra é uma só. Não apenas a salvação, mas também o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para os santos, o corpo de Cristo. Nós lemos tantas vezes em Efésios 4 aqui, vamos ler mais uma vez. Efésios capítulo 4, né? Como diz no verso 11, ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, a plena expressão da vida do Filho de Deus na igreja. Essa é a obra de Deus, é a obra de Deus, né? Então veja, esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como dons de Cristo para o corpo, como membros atuantes do corpo, são para a edificação do próprio corpo. O corpo edifica o corpo, né? Pode então a obra de Deus estar fora da igreja? O corpo mesmo, a igreja faz a obra do corpo. Não existem obreiros independentes, obras independentes, missões independentes, sejam pequenos ou grandes, organizados ou não, movidos por fé ou qualquer outra coisa que seja. Se estiver a parte do corpo, está a parte da ordenação de Deus, que é muito clara, que é muito focada na expressão da vida do seu Filho no corpo de Cristo aqui na terra, na igreja. Isso não é uma questão de princípio, isso é uma questão de vida, de realidade. Por isso nós dissemos que aquela revelação tem que estar dentro de nós. Não pode ser alguma coisa que você ouviu falar ou leu no livro. Você tem que ver. Por isso nós falamos primeiro sobre a visão, porque se nós não vermos, como que nós podemos considerar dessa forma essa obra? Se você tiver uma real revelação do corpo de Cristo, qualquer coisa que você fizer individualmente fora do corpo, você vai perceber que está errado. Você vai ter um discernimento, o Espírito de alguma forma vai tocar na sua consciência, você percebe que você está agindo fora do corpo. É alguma coisa tremenda, mesmo que seja uma coisa pequena. Por quê? Se for você fazendo, não será Cristo.
será você mesmo. Será a expressão da sua vida, da sua, até boa intenção muitas vezes, mas não vai expressar Cristo. Muitos entendem isso simplesmente como um ensinamento, alguma coisa técnica recebida de fora, e não dentro do seu coração como revelação. Mas não tem consciência verdadeira do corpo. Tem na cabeça. Mas o corpo é uma realidade viva. Muito viva. Uma vez que é a vida do corpo, é a nossa vida, é a vida do Senhor em nós. Muitos se reúnem porque sabem que devem se reunir. Né? É necessário reunir. Mas é mais do que isso, irmãos. Muito mais. Né? Ou seja, quando você percebe isso, né? Você percebe se onde você está reunindo o corpo está funcionando, sobre o cabeça. Né? Se você não perceber, vai ter muita encrenca, como geralmente tem. Muitas vezes. Vamos dizer que lá em Belo Horizonte não tem, não. Tem também. Mas nós precisamos crescer, né? Para podermos perceber a realidade da vida do corpo de Cristo funcionando sobre o cabeça. Outros fazem ou pretendem fazer a obra de forma um tanto semelhante, porque sabem que precisa ser feita, mas não conhecem, na verdade, a vida do corpo. Não experimentam aquilo, não percebem o que está acontecendo. E muitas vezes, como nós falamos de manhã, aparecem questões técnicas, e aí fala, vamos fazer isso, se fizer isso, resolve. Não, não resolve, não. Por isso nós precisamos depender da vida do Senhor. Aguardar o mover do Espírito. Deixar o Senhor revelar a sua vontade. Mas se você tem consciência do corpo de Cristo, não tem outro caminho para você. Né? Não há outro. Você não pode mais escolher onde é que você vai reunir. Acabou. Né? Se você viu o corpo de Cristo como vida, não tem escolha mais. Não, se vocês vão brigar comigo, eu vou reunir ali. Não, não tem isso mais não. Você viu. É vida para você. Você percebe aquela realidade. Se você for a algum lugar onde existir uma expressão verdadeira do corpo de Cristo em vida, você não poderá ignorar e trabalhar a parte. Não pode. Não são apenas os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que são co-obreiros com Deus. Todos os santos, funcionando no corpo de Cristo, com essa revelação plena da vida, são co-obreiros, todos. E participam da obra do ministério. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério até a unidade da fé. Toda a nossa vida deve ser vivida como corpo. E isso é realmente vida. Não uma coisa, um objeto de estudo, uma teoria, uma coisa que você conhece. O eterno propósito de Deus em Cristo Jesus só pode ser recebido por revelação. A obra de Deus, não a nossa obra, mas a obra de Deus através de nós, só começa a partir da revelação. Por fora você tem a visão celestial, sim, você viu o homem celestial. Mas por dentro você tem a revelação daquela vida. Então você tem a visão e você tem a realidade da vida dentro de você. E aí fica tudo muito claro e muito simples, né? Muito claro. O propósito de Deus não é que nós façamos qualquer tipo de serviço para Ele, mas que conheçamos todo o seu plano e trabalhemos com um propósito bem definido. Por isso o Senhor disse que se nós sabemos o que Ele está fazendo, Ele vai nos chamar de amigos. Eu já não chamo você de servo, vocês de servos, porque vocês sabem o que o Senhor faz. Eu vou chamar vocês de amigos, porque agora vocês sabem. O Senhor disse isso, né? A nossa dedicação e consagração vai muito além, então, nesse caso, de você ser constrangido pelo amor de Cristo. E você passa, então, a poder enfrentar toda e qualquer situação. Todo problema. Você não desanima mais. Você prossegue, porque agora você viu a realidade. E você tem uma revelação dela dentro de você. E aí, então, essa obra agora
vai ficar clara. E aí, quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós começamos, só li o verso 1, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, começou lá em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. E se você olhar no livro de Atos como que isso aconteceu, então veja, eles pregavam o evangelho, os evangelistas começaram, os primeiros a sair nem foram os apóstolos, foram os evangelistas. Aí os apóstolos foram lá ver o que estava acontecendo. E aí começou o mover de Deus. E aí a igreja crescia em vida, em expressão da vida do Filho de Deus. Aí o Espírito Santo separava alguns e enviava. E eles então pregavam o evangelho em outros lugares, eram formadas novas congregações, elas cresciam e saíam mais obreiros. E a vida do Senhor ia se expandindo. Mas toda a obra era para a igreja. Não chegava alguém no lugar e pregava o evangelho, aí pegava quem tinha crido e criava um grupo à parte, um grupo que vinha da cidade e tal. Não existia isso, nem pode existir. Então, se nós vemos esta realidade desta vida, então fica muito claro o caminho. E aí nós voltamos ao que o profeta Abacuque citou e que Paulo repetiu no Novo Testamento, né? Que o Senhor realiza nos nossos dias uma obra que, se nos fosse contada, nós não acreditaríamos. Se você soubesse aonde o Senhor pretende colocar você na sua glória, você não vai acreditar, você vai ficar assombrado, maravilhado. Mas esse é o nosso chamamento celestial. E aí o profeta então orou e disse: eu ouvi, Senhor, a tua fama. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze com que ela seja conhecida no meio dos anos, né? E como eu já creio que eu já estou abusando dos irmãos, né? Vou voltar então àquele verso de Filipenses, capítulo 1, verso 6, que eu queria realmente que o Espírito Santo tornasse ele muito real aqui para os irmãos de Itapejara, que eu, aqui esses dias que eu estive com vocês, aprendi a amar um pouco mais, a conhecê-los, né? E quando eu recebi o convite, como eu disse no primeiro dia, eu não sabia praticamente nada, para não dizer nada, sobre o que o Senhor está fazendo aqui. Mas quando eu vim e vi, aí se alguém me contasse, eu não acreditaria, né? Quão grandes propósitos o Senhor tem para a sua igreja aqui na cidade de Itapejara, né? E é uma coisa muito maravilhosa. Como eu disse para vocês, essa é a primeira vez que eu estou saindo de Belo Horizonte com esse propósito, em função de tudo que o Senhor tem nos falado ao longo desse ano, né? E é muito maravilhoso que tenha sido aqui com vocês a primeira vez, né? Então, eu queria ler isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a obra de Deus, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, que um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração, né, para compartilhar aqui com simplicidade, com humildade com vocês, né, que o Senhor possa alargar a visão, né, que vocês possam ser surpreendidos, né? Eu falei muitas vezes isso aqui, que Deus vai surpreender vocês aqui, né? Com a grandeza do seu propósito, com a manifestação e revelação da vida do seu Filho, nos santos que se reúnem aqui nessa cidade, né? Então que o Senhor possa cumprir essa sua palavra, né? E que a sua obra seja clara, que essa edificação, essa expressão da vida do seu Filho, aqui na igreja, na cidade em Itapejara. Amém? Bom, eu vou terminar, porque acho que o horário já avançou um pouco, né? Mas se algum irmão, como sempre, tiver alguma contribuição, né, alguma colocação a fazer, então que possa fazê-lo, onde há o Espírito do Senhor, a liberdade, né? Se algum irmão tiver alguma colocação, nós vamos fazer, senão nós vamos orar depois. Bom, então não havendo, vamos agradecer ao Senhor, né? E depois eu passo a palavra para alguém? Hein? Não entendi? Ah, ok, eu passo para a Dilza.
Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelas riquezas inexcedíveis da tua graça para conosco, Senhor. Nesses dias aqui tão preciosos, Senhor, que nós possamos mesmo deixar com que o teu Espírito sonde o nosso coração. Senhor, que nós possamos estar satisfeitos mesmo, Senhor, com a expressão da vida do teu Filho, Senhor. Que o Senhor possa checar as nossas obras, o nosso serviço, a maneira que estamos vivendo, Senhor. Nos livra, Senhor, de errarmos o foco da tua obra, Senhor, de colocarmos o nosso dedo na tua obra, Senhor. Mas que o Senhor, que tem começado a boa obra aqui entre os teus amados filhos nessa cidade, que o Senhor a complete, Senhor. Que o Senhor os anime a prosseguir, que o Senhor derrame os dons aqui para a edificação do teu corpo nessa cidade, Senhor. Nós te agradecemos por cada um dos teus filhos e filhas que tem aqui, Senhor, se disposto a te servir nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha alargar a visão deles, Senhor, para que eles sejam fiéis coobreiros com a tua obra nessa cidade, Senhor. Que o teu nome seja conhecido e glorificado aqui nessa cidade. Que a vida do teu filho seja expressada aqui de forma clara, Senhor. Por tudo nós te agradecemos, pedindo que o Senhor torne as tuas palavras vida, realidade. O Senhor traga espírito de revelação aqui para os seus filhos, de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do teu filho. Em nome de Jesus nós te agradecemos, entregando as nossas vidas nas tuas mãos. Nós queremos louvar o Senhor pela sua vida aqui, sabe, pelo coração quebrantado, de ouvir o Senhor para estar aqui conosco. Foi uns dias gratificantes. E quando o Senhor nos trouxe para cá, Ele disse que Ele tinha um povo nessa cidade. E Ele começou a sua obra aqui. Ele está edificando, trazendo os irmãos. Quando trouxe o irmão Eliseu lá do Chile, e tem trazido os irmãos de Londrina, e agora os irmãos de Belo Horizonte, os irmãos que estão conosco aqui também. E ele começou uma obra e ele há de completar. Nós louvamos a Deus por isso. Então eu sou muito grato a Deus, porque Ele está edificando esse texto de Filipenses 1:6, tendo por certo isso mesmo, que Ele começou uma boa obra e há de completar. Eu fiquei muito feliz de ouvir o irmão Gerson falar do irmão Eliseu ter falado sobre nós aqui. Tem muitos irmãos intercedendo pelo corpo de Cristo aqui em Tapejara, pelo estabelecimento da sua igreja. E então nós louvamos a Deus pela vida do irmão. Foi muito gratificante, foi muito bom. E que o Senhor Deus esteja sustentando, continuando a sustentar a vida de vocês lá. Agradeço aos irmãos pelas orações que eles tiveram esses dias fazendo por nós aqui. Nós precisamos. Então, nós temos só motivos de louvor e agradecimento a Deus, que os seus caminhos, os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. É só pela revelação do Espírito Santo que nós podemos compreender o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, louvamos a Deus pela presença dos irmãos, e pelos irmãos de Londrina, pelo Júlio, pelo meu irmão, pelo Maurício, pelo irmão Luiz Gustavo, de Belo Horizonte, por todos os irmãos que esteve aqui conosco esses dias, pelo Mauro, que nos ajudou no almoço. E louvamos a Deus por todos. Sabemos que pela Maria Luísa, que esteve cozinhando, e falando, a Paula, o Abílio já é de casa, ele está sempre aqui conosco, a gente até esquece de falar por causa disso. A gente já... A minha irmã, Ivanil, todo mundo, todos os irmãos que estiveram aqui conosco. Então, nós louvamos ao Senhor por isso. Sabemos que nós seríamos incapazes de fazer alguma coisa, e Ele tem trazido os irmãos para cá. E Ele diz que tem um povo nessa cidade.